É bem verdade que a gente não sabe exatamente o que passa num clube, numa seleção. A gente pode ver que agora foi muito pedido a cabeça de Dorival Júnior. E não vou dizer que eu discordo, eu concordo. E em muitos casos isso acontece com alguns outros jogadores, técnicos, enfim, profissionais do mundo do esporte e até outras áreas, mas acredito que no mundo de esporte de alta competitividade isso é muito mais provável de existir. Então a gente pode ver, por exemplo, o Adriano, quando estava jogando bola, você via que ele não estava feliz, ele mesmo já deixou bem claro isso. E outros casos aconteceram, por exemplo, você já ouviu falar do Nilmar? O Nilmar jogou muita bola no Inter e jogou muita bola no Corinthians e veio se aposentar no Santos. Pois é, eu descobri bem depois. E ele se aposentou com depressão. Não é um caso que a gente costuma ouvir muito. E outro cara que a gente sabe que teve depressão foi o Marinho, que estava no Flamengo. Era o sonho dele jogar no Flamengo, teve muita pressão e ele acabou ficando recluso do futebol ou jogando muito mal. E depois ele veio ao público falar que ele realmente estava com um problema ali mental. Então é algo que afeta os jogadores. Então é muita coisa que envolve. Eu acredito que uma das coisas mais legais disso tudo, pra gente analisar isso, não que isso seja legal, mas é a gente assistir Ted Lasso. É uma série incrível que a gente consegue ali ver a parte interna dos clubes, né? De fato, a série do Ted Lasso, você vai falar, nossa, é uma série de futebol, por que eu vou assistir? Cara, quase não fala de futebol ali. Fala muito dos bastidores e é muito divertido. Se você não gosta de futebol, você vai amar mesmo assim. O Ted em si é uma pessoa incrível. Começa que já não faz sentido ele estar ali. Ele está no clube da Inglaterra, no futebol. E ele era um treinador de futebol americano. O futebol americano não tem nada a ver com o futebol. Porém, é um esporte de alto nível também. E ele vai para um dos principais clubes da Inglaterra. Inglaterra, para quem não sabe, é o país que tem a melhor liga de futebol do mundo. Então, você já cai num lugar de muita pressão, sendo alguém que não deveria estar ali. E ele acaba fazendo isso tudo. Nesse meio, ele está tendo problemas no casamento dele com a mulher dele. Então ela pede um espaço e ele fala, eu dei 7.000 quilômetros para ela. Então ele deu de fato uma distância. Mas o que acontece? Ali a gente vê todo o entorno, vê o que está passando na vida do Ted, o que está acontecendo na vida dos jogadores, e a gente vê a pressão, porque ele nem chegou e já estava tendo pressão, porque tipo assim, realmente não fazia sentido ele estar ali, mas a torcida não queria nem saber, tipo, e daí, cara, só sai daí, né? E a torcida foi pegando no pé, e as pessoas foram pegando no pé, e o sonho da pessoa que gestava o clube era que o clube realmente se desse mal, e acaba que o Ted, ele é uma pessoa muito legal e acaba envolvendo todos do clube. E a pressão acaba consumindo todo mundo também. Então todo mundo ali acaba sendo consumido. Você vê que tem jogador com problema familiar, então tem gente ali com problema com pai, com mãe, enfim. Acontecem muitas coisas e esse entorno é o que acontece. A gente pode ver muito bem Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em 2019, quando seu pai faleceu, ele estava tendo algumas falhas ali. Ele, em saída de bola, ele teve 2 erros grotescos que geraram gol. E aí estavam cobrando muito ele até que foram fazer uma entrevista pós-jogo. E ele falou, poxa, meu pai estava na arquibancada até 4 meses atrás. Ele morreu, poxa, ele não está aqui, então é muito difícil. E aí você vê que, cara, não é só um jogador, ele recebe 300, recebe 500 mil. Realmente, são coisas muito grandes, só que isso não é tudo. E de fato a vida pessoal do atleta, a parte dele ter um convívio com uma pessoa externa, com um pai, com uma mãe, com um namorado, enfim, com tudo, acaba gerando situações complicadas. E ok, a gente tem que levar o profissionalismo acima de tudo, mas numa situação tão delicada, não tem como, né? Ele tinha acabado de perder o seu pai, que era quem estava acompanhando ele na carreira dele. E ele ficou muito abalado. Ele sai do Brasil, vai jogar na Europa, volta para o Corinthians e eu mesmo critiquei a contratação dele. Por quê? Porque o Donelli estava jogando bem. Eu falei, não precisava, a gente podia reforçar outros lugares. Foi muito bem. Hoje é o principal goleiro do Brasil, está jogando em atividade no futebol brasileiro. Porém, agora machucou, né? Vai retornar daqui a alguns dias, provavelmente daqui a um mês. E a gente vê que é muito complicado, né? Então é uma pressão também de alto nível, não é só o futebol que é de alto nível. E os problemas acontecem com qualquer um. Pode acontecer comigo, pode ser com você que está assistindo. Então esses problemas acontecem com todos e a gente não percebe. Então essa série é muito importante para a gente analisar tudo o que acontece em torno de um clube. Porque
Os problemas da vida acontecem com todos e atingem também pessoas que estão em um nível maior de dinheiro, de produtividade, enfim, de tudo. E não é por conta disso que esses problemas não vão afetar essas pessoas. E a série ela é muito curiosa, ela gera isso tudo de uma forma muito leve e muito interessante de você analisar, porque, como eu disse, o Ted é uma pessoa muito carismática e engraçada, então você consegue assistir essa série toda e entender todos os problemas ali e mesmo assim ficar vidrado na série, porque ela é incrível de verdade. Então, se você não conhece, assista Ted Lasso, você vai conseguir entender um pouquinho da gestão de um clube. Não que você vai falar, nossa, eles gastam tudo isso, eles... Não, você vai entender um pouquinho do que é a vida pessoal dentro de um clube, porque cada um ali tem sua vida e você consegue ver muito bem isso ali. Então, são várias pessoas divididas ali, é muito interessante. Assista Ted Lasso e cobre um pouquinho mais leve os profissionais, porque eles também têm vidas.